Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um ministério de profundo amor e esperança. Vamos falar do serviço do ministro das Ezequias. Ele é presença da igreja no momento de dor, levando consolo, fé e a certeza da vida eterna. Ministro, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Pode se apresentar, por favor? Sim, Ana, eu agradeço o convite a você e a toda a equipe da Pascom para esse momento em que vamos conversar um pouco sobre a pastoral das Ezequias. Meu nome é Lindolfo, eu sou paroquiano aqui da paróquia São Jerônimo Emiliani, frequento geralmente a missa das 11 junto com a minha esposa, a Cris, e meus 2 filhos, o Daniel e o Bento. E desde 2018 eu participo do Ministério das Ezequias, atendendo no cemitério Aléias Flamboyant, aqui em Campinas, perto ali do shopping Iguatemi, numa escala de plantão, junto com outros tantos ministros e ministras que são vinculados a outras paróquias da cidade, mas que servem naquele cemitério, né? Aqui já tem um aspecto importante. A pastoral das Ezequias, ela não atua na paróquia, mas ela está ligada à paróquia. Todo ministro das Ezequias da Arquidiocese de Campinas participa nos cemitérios, mas ele é recomendado, ele é enviado pelo pároco, inclusive oficialmente, com uma cartinha mesmo, né? Então, assim, nós estamos no cemitério, mas em comunhão com a espiritualidade, com a missão da paróquia. Participamos todos da mesma missão, estando lá no cemitério ou estando aqui na paróquia. E estou à disposição para conversarmos um pouco sobre algumas características, algumas questões dessa missão, que é da igreja, que é de cada um de nós. Legal, maravilha. Bom, mais uma vez queria agradecer, em nome da Pascom, você ter aceitado participar aqui do nosso podcast. Temos aqui algumas perguntas, alguns temas para a gente discutir. Vou começar aqui com a primeira pergunta que a gente preparou para você. Legal. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que a morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida segundo o desígnio divino e decidir o seu destino último. Para começarmos essa nossa conversa, você poderia nos explicar um pouco o que são as Ezequias cristãs e qual é o significado desse momento para a igreja e para os fiéis que se reúnem em oração por um irmão falecido? Perfeito. Eu acho que assim, a nossa conversa vai ficar melhor se a gente retomar a origem da palavra Ezequias. A palavra vem do latim e da ideia de algo fúnebre, enterro, morte, funeral, né? Já nos localiza o campo de missão, né? Tem algo a ver com morte. Mas também no latim, quando a palavra Ezequias ela é adicionada ao ire, da ideia de acompanhamento, né? Então, acompanhamento, mas não é o acompanhamento físico do cortejo da igreja até a urna do sepultamento, enfim. Esse acompanhar que a igreja faz por meio da pastoral das Ezequias, ele tem dupla dimensão. A igreja faz pastoral das Ezequias para acompanhar a pessoa que morreu. Ela é um filho de Deus. Ela foi templo do Espírito Santo. Ela é filho predileto, muito amado de Deus, que termina naquele momento a sua passagem pela terra. Então ela merece ser tratada com muito zelo, com muito amor, com muita dignidade. E a igreja está presente, né? A igreja está presente lá para, junto com a família, junto com a comunidade, rezar por ela, né? Às vezes a gente fala assim, meio sem querer, o importante é fazer alguma coisa boa quando a pessoa está viva, depois que morreu não serve para nada. É verdade? Não, não é verdade. A Igreja Católica nos ensina que rezar pelos mortos é uma obra de misericórdia. Orar pelos mortos é uma obra de misericórdia. Portanto, esse acompanhamento é dar o tratamento devido para essa pessoa no momento em que ela morre, que ela está sendo sepultada, é uma dimensão, acompanhar, rezar por ela. E a outra dimensão do acompanhamento é acompanhar a família, os amigos, as pessoas que estão ali com o coração partido, chorando a morte de uma pessoa querida. Essas pessoas também devem ser acompanhadas pela igreja, as quais, ou a quem a igreja tem uma palavra para dizer, que é uma palavra de esperança. E a grande esperança diante da morte é que a morte não é o fim da vida, né? Então, essa citação que você faz do Catecismo da Igreja Católica é muito bonita e muito profunda. Ela nos diz que houve um tempo nessa terra, 70, 80, 90 anos, para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas nesse tempo é o tempo que Deus nos dá. Mas o grande sonho de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de cada um de nós é que vivamos um tempo nessa terra,
mas que depois possamos viver para sempre junto de Deus no céu. Então, dizer para as pessoas que estão enlutadas que a morte, por mais dolorosa que seja, e é mesmo, ela não é o fim, é também um horizonte de esperança, e a igreja se organiza por conta dos ministérios, do ministério das exéquias, para estar nesse momento junto à pessoa falecida e junto à família, aos amigos que estão ali. Legal. E até antes da gente ir para a próxima pergunta aqui que a gente preparou, a gente estava conversando um pouquinho antes. Seria legal se você pudesse contar um pouquinho como é que isso acontece na prática, né? Como é que é a presença do ministro nos cemitérios, em que momentos vocês são envolvidos, como vocês avaliam de quais ritos, né, vocês vão participar ou não. Sim, isso é importante também e é interessante, viu, Ana? Para você ter uma ideia, nas 9 cidades que fazem parte da Arquidiocese de Campinas, nós temos hoje cerca de 200 ministros extraordinários das exéquias, homens, mulheres, leigos, leigas, enfim. Quem é o ministro ordinário das exéquias? É o padre, é o bispo, é o diácono. Eles, por conta da ordenação, eles são os ministros que devem fazer as exéquias. Mas, em comunhão com os ministros ordenados, que são os ministros ordinários, a igreja também envia em missão dezenas, centenas de homens e mulheres que sentem no coração o desejo de participar da mesma missão. Então é até interessante pensar, o ministro das exéquias vai para o cemitério porque o padre não pode ir. Pode ser que, de maneira prática, o ministro extraordinário cumpra ali e ajude o padre numa tarefa específica. Mas é mais que isso. O ministro extraordinário não é suplente de sacerdote, não é reserva de padre. São leigos e leigas que, em função do seu batismo, participam da mesma missão, que é a missão do padre, que é a missão da igreja. E como que funcionam esses 200 ministros da Arquidiocese de Campinas? São 9 cidades, 20 cemitérios e participamos em escalas, né? Cada cemitério, muitas vezes, tem uma dinâmica um pouco diferente. Tem cemitérios em que os ministros precisam ir até lá e passar sala por sala funerária perguntando, se apresentando e dizendo, eu sou ministro da Igreja Católica, vocês precisam de alguma oração, alguma celebração? Mas no cemitério em que eu atuo, aqui no Aléias Flamboyant, é um pouco diferente. Nós participamos de uma escala e quando a pessoa chega para fazer o tratamento do sepultamento, ali a família, já é oferecido o serviço voluntário, pastoral. E aí, se a família aceita, a direção do cemitério telefona para aquele ministro que está na escala. Então, quando eu vou para o cemitério, nesse cemitério eu já sei que tem alguém lá me esperando para fazer a celebração, né? Às vezes 1, às vezes 2, às vezes 3, né? Tem gente que é ministro e tem, ou por estar aposentado, ou por ter uma condição profissional que possibilite ir durante a semana, atende durante a semana. Mas tem também pessoas que não conseguem atender durante a semana, que é o meu caso, e nós atendemos aos finais de semana também num período de escala. E é isso, chegar no cemitério, conversar com a família, chegar antes, provavelmente, é bom isso, chegar antes do sepultamento, conversar com a família, entender um pouco mais, saber um pouco da morte, saber da dor, e aí depois, de maneira assim, muito fraterna, muito singela, fazer com a família aquilo que é a celebração das exéquias, né? O que é a celebração do rito das exéquias? Não é sacramento, não é sacramental, mas é uma celebração litúrgica da igreja, né? É a liturgia da igreja que está lá. A igreja sabe que aquela pessoa que morreu merece ser tratada com muito amor, e por isso a igreja reserva na sua liturgia uma celebração específica, que é a celebração das exéquias. Então a gente está lá para isso, para conversar, para servir, para rezar junto com a família. Legal. E falando um pouco, né, sobre isso, de quem são os ministros das exéquias, que não são os sacerdotes, o catecismo também nos diz que todos os fiéis leigos participam do sacerdócio de Cristo. Uhum. E eles exercem-no cada um ao seu modo, a missão de toda a igreja em favor do mundo. O termo ministro das exéquias ainda é pouco conhecido por muita gente da igreja, por muitos fiéis. Sim. O que exatamente significa esse ministério? Acho que a gente já conversou um pouquinho, Sim. Mas seria legal se você pudesse contar um pouquinho quem pode se tornar ministro das exéquias, como é esse processo, como é o envio para esse serviço. Perfeito. A palavra exéquias é desconhecida, né? Então, ministro das exéquias é também. Muitas vezes, a pessoa sabe assim, eu fui lá no cemitério e alguém fez uma oração. Às vezes a pessoa sabe disso, porque foi um enterro de um parente e tal. Mas nem sempre tem a percepção de que aquilo não é apenas um momento de oração.
celebração. É uma celebração litúrgica que a igreja faz com muito amor, com muito carinho, olhando para aquela família, olhando para aquela pessoa que acabou de morrer. Então, quem que participa como ministro das exéquias? Um cristão fiel, um leigo, leiga, assim como as pessoas, esses e essas que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Que sente no coração o desejo de servir nessa área. Então, assim como tem os ministros da Eucaristia, os ministros da palavra, os catequistas, as pessoas que atuam nos encontros de casais, as pessoas que atuam na pastoral dos vicentinos, enfim, tem também um pouco naquela ideia de que a igreja é um corpo, cada membro é diferente. Tem essa dimensão, que é a dimensão do ministério das exéquias, que é a dimensão de estar junto nesse momento de morte, de acompanhar esse processo, né? Então, são pessoas que estão lá, que se colocam à disposição. Não precisa ter uma formação teológica, formal, não, mas precisa ter boa vontade e, é claro, e assim, um certo interesse em lidar com esses temas, né? Porque aparece questão de morte, luto, enfim. Como que é o processo? A pessoa se aproxima da paróquia, conversa com o pároco, depois o pároco encaminha para um ministro mais experiente, aí a pessoa pode ir lá acompanhar essas celebrações durante 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, e ela vai percebendo se ela quer mesmo participar desse ministério. Paralelamente, a Comissão Arquidiocesana de Pastoral das Exéquias desenvolve um processo de formação permanente. Então, são palestras, encontros, cursos, para que a pessoa vá também, aos poucos, ampliando a sua formação pastoral, teológica, litúrgica, catequética, bíblica, para lidar com esses temas todos. Agora, sim, ninguém está preparado para falar de exéquias, ninguém está preparado para falar de morte. Então, assim, ninguém precisa sentir-se totalmente preparado, mas precisa ter boa vontade para estar lá e acompanhar junto com a igreja. Legal. E acho que eu queria ouvir de você um pouco também da sua experiência, porque esse momento, né, da morte, de encarar a morte, é um momento delicado. Você já esteve em uma situação mais delicada, em alguém que chegou a questionar a fé, ou que você precisou fazer uma ação de evangelização mais forte, ou que precisou de um suporte de algum sacerdote? Sim. Já tiveram esses momentos mais delicados? Olha, especificamente assim não, Amanda, mas tem algumas situações que me ocorrem que me chamam a atenção. Por exemplo, quando se trata de uma exéquias de criança, né? Às vezes, falar da morte para uma pessoa que está lá com seus 90, 100 anos, é difícil, mas é um pouco olhar para o caminho natural da vida, que as pessoas chegam ao final da vida e elas morrem. Mas quando se trata de exéquias de criança, é mais difícil, é mais difícil. E claro que existe também, diante disso, uma palavra de esperança, uma palavra de que, mesmo não entendendo o que está acontecendo, a gente confia na misericórdia e nos desígnios de Deus, mas o coração humano bate forte, né? Isso é algo difícil, né? No momento da pandemia, nós vivemos também situações muito difíceis de ter que fazer exéquias sem o rosto, né? Às vezes a família ali em torno de um caixão fechado, todo mundo de máscara e sem o rosto. E eu lembro de situações tão bonitas, tristes, mas bonitas, de uma família que colocou um quadro com a foto da pessoa em cima do caixão. Quando eu vi aquilo, eu pensava assim, olha que bonito, foi uma forma humana de personalizar, de pensar assim, olha, quem está dentro do caixão eu não estou vendo, mas nós estamos olhando essa foto, que é a foto de alguém que está ali, né? Olha como são situações que nos pegam de maneira desprevenida. Eu lembro de uma situação também na pandemia que me tocou tanto, também o cheiro estava muito, muito forte, porque a pessoa ficou muito tempo, enfim, foi na pandemia, mas a pessoa não morreu de Covid, ela morreu em casa e o corpo só foi descoberto depois de 2, 3 dias. Não podíamos fazer as exéquias com o corpo ali, então o corpo estava numa sala funerária fechada, nós fizemos esse momento de exéquias, e depois na hora de fazer a aspersão com água benta, eu entrei sozinho nessa sala de máscara, com várias máscaras, e consegui fazer a aspersão da água benta no caixão fechado. Mas o momento todo da leitura, da homilia, do contato com a família, foi fora, né? E a família colocou uma foto da pessoa ali. Eu achei tão bonito, tão singelo, no sentido de pensar assim, olha, o corpo está na sala ao lado, mas nós estamos rezando, estamos em comunhão com essas pessoas, né? Então, o cemitério é sempre um local em que a gente aprende muito mesmo, no sentido de
acolher a família, conversar com a família, né? Se a pastoral das Ezequias é a pastoral do acompanhamento também da família enlutada, é a pastoral também que, além da oração, e que é muito importante, além do rito que tem a água benta, além das orações que são litúrgicas e a igreja propõe, é o momento também de dar um abraço, de chorar, enfim, olha como é interessante, né? Às vezes a gente termina uma celebração de Ezequias e a família pede para conversar, né? Conversar para, enfim... há 2, 3 meses, fui fazer exéquias de uma família, sem entrar em detalhes, por uma questão ética, claro, mas de um moço de 40 e poucos anos que morreu porque teve um infarto, e lá estava a mãe, a esposa, filhos e tal. O que se diz para uma mãe que acabou de perder um filho? Naquele momento, as minhas palavras não saíram. O que eu consegui fazer com aquela mulher? Eu dei um abraço muito fraterno nela e falei, vamos rezar uma Ave Maria, porque Nossa Senhora viveu exatamente isso que a senhora está vivendo, de enterrar um filho. Que Nossa Senhora te proteja, te acompanhe, te console. Veja, a palavra humana, eu não tinha o que falar naquele momento. Vai dizer para uma mãe que o filho morreu? Claro que racionalmente tem o que dizer, mas percebam que em alguns momentos a palavra humana escapa. Aí é o momento da presença. E aí eu acho que é uma dimensão muito importante da pastoral das Ezequias. Mesmo quando a linguagem humana se mostra limitada, a igreja se faz presente, abençoa o corpo, reza, pede para que Deus abençoa, e isso é algo bonito, né? Às vezes a palavra não chega, mas um abraço, chorar junto e dizer, eu estou com você, né? Que é o que Jesus fez, por exemplo, quando foi visitar Marta e Maria, quando Lázaro morreu. Depois, o Evangelho diz que houve o processo da ressurreição de Lázaro. Mas antes disso, a presença de Jesus ali foi dar um abraço apertado e dizer para Marta e para Maria, eu sei que está difícil, mas vocês não estão sozinhos, porque eu, Jesus, estou com você. Muitas vezes, o ministro das Ezequias, seja ele sacerdote, seja ele leigo, ele está com a família assim como Jesus. Olha, eu sei que está difícil, mas vocês não estão sozinhos. A igreja está com vocês. Jesus está com vocês por meio da igreja, né? Pegando, né, esse assunto sobre o apoio que o ministro dá para as famílias, em João 11:25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Durante as celebrações das Ezequias, é muito comum que a dor da perda se misture com a esperança da fé. Como vocês, enquanto ministros de Ezequias, com as suas palavras e atitudes, podem ajudar as famílias a compreender um pouco do que a gente estava falando lá no início, né? Que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para a vida eterna. Sim. Olha, Ana, esse texto de João muitas vezes aparece nas leituras do rito das Ezequias, né? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esse é o grande recado que a igreja tem para dizer para uma família que acabou de perder alguém amado. Por quê? Porque esse é o texto que aponta para a dimensão da esperança cristã, que é a esperança da vida eterna, que é a esperança de que a morte não é o fim da vida. Então, esse texto ele pode ser muito bem explorado, aprofundado, porque ele tem o conteúdo de dizer para aquela pessoa que, olha, Deus tem para aquele seu irmão que acabou de morrer um sonho. E olha, Deus tem, não é que tinha no passado, o verbo é no presente. Porque o sonho que Deus tem é que ele morreu, mas que ele continue vivendo. Esse texto é tão bonito que os primeiros cristãos, inspirados nele, provavelmente, tinham uma expressão em latim para se referir à morte da pessoa que morreu. Quando morria alguém, os primeiros cristãos diziam que o dia da morte era o veres dies natali. O dia da morte era o verdadeiro dia do nascimento daquela pessoa que tinha acabado de morrer. Olha como a igreja acreditou nisso. E quando a gente reza, por exemplo, a memória de um santo, São Jerônimo Emiliani, não é no dia que ele nasceu, mas é no dia que ele morreu. Não é assim? Porque o dia da morte é o dia que a igreja nos faz rezar, acreditar, pensar de que é o início da vida eterna em Deus. Então, nesse sentido, esse texto ele nos ajuda a pensar que a celebração das Ezequias é também a celebração da esperança cristã diante da morte, né? Ninguém está lá para dizer que o fulano foi para o céu e deixou de ir. Ninguém está lá também para dizer que o fulano não foi para o céu ou não deixou de ir. Nós estamos lá como ministro da igreja para rezar pelos mortos, para pedir para que Deus acolha, na sua infinita misericórdia,
aquela pessoa que acabou de morrer, né? Tem algo bonito e muito significativo aí. Por exemplo, olha que esse paralelo é muito bonito. Quando o padre quando o padre reza a missa, tem um rito que é um rito próprio do sacerdote. Um ministro da palavra, ele não reza uma missa, ele faz uma celebração da palavra, porque o ministro da palavra, ele não vai consagrar as espécies. Mas essa comparação não vale para a liturgia das exéquias, porque a liturgia que o ministro leigo faz é exatamente a mesma liturgia que o sacerdote faria se lá estivesse. Ou seja, tanto é que se o ministro fez as exéquias e eventualmente depois o padre chegou, ele não precisa fazer de novo. Por quê? Porque já foi feita. O que o padre pode fazer é uma oração, uma palavra de esperança, mas a liturgia ezequial já foi feita. Para dizer o seguinte, que a liturgia das exéquias é o momento em que a igreja se aproxima da família e tenta, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, inspirar aquela família a acreditar nesse versículo de João que você acaba de mencionar, né? Quer dizer, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. No cemitério em que eu atuo, e muitos outros cemitérios, o corpo da pessoa defunta fica depositado aos pés da cruz. É tão bonito isso, porque aquele corpo defunto, a própria palavra defunto já significa, defunto não tem mais função, não serve para nada. A gente olha para o corpo defunto e encontra a cruz de Jesus, porque na cruz nós podemos perceber a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que dá sentido à vida humana. E por isso dá sentido também à experiência da morte humana, né? É a esperança. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Maravilha. E mais do que celebrar, fazer essas celebrações, vocês, ministros de exéquias, são chamados a todo tempo a presenciar o amor de Cristo mesmo, testemunhar esse amor de Cristo. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como é isso para você, como esse ministério te ajuda a fortalecer sua fé, a sua esperança de fé. Sim, interessante isso. É pergunta mais pessoal, mas é muito, muito legal partilhar. Como que eu me despertei para a Pastoral das Exéquias, ou como que eu senti no meu coração o chamado de participar disso? Eu perdi uma sobrinha, a Juliana, 2016, 2017, provavelmente. Minha sobrinha com 35 anos, ficou doente, morreu, enfim. Ela foi sepultada num domingo de manhã. Quando nós chegamos no cemitério, não tinha ninguém para fazer as exéquias da Juliana, né? Domingo de manhã, provavelmente, os padres têm as missas todas, e naquele momento eu não tinha um ministro na escala. Por uma sorte, eu acabei encontrando uma pessoa que foi referência para mim durante muito tempo, uma pessoa muito querida, agente de pastoral, e que era ministro das exéquias. E ele foi para lá não porque estava na escala, ele foi para lá porque uma pessoa amiga tinha morrido, e ele estava lá. A hora que eu encontrei, o nome dele é Carlos Signorelli, talvez muita gente de Campinas conheça. A hora que eu encontrei o Carlos Signorelli no cemitério, em 2016, que tinha ido lá para fazer as exéquias de um amigo dele, eu falei, puxa vida, Carlos, você poderia também fazer as exéquias da minha sobrinha? E ele fez. Naquele momento eu fiz o enterro da minha sobrinha, nós fizemos, nós sepultamos a minha sobrinha, depois foi um domingo de manhã, voltamos para casa, enfim, almoçamos, tocamos a vida, mas aquilo ficou no meu coração, né? Eu pensava assim, puxa vida, eu acho que eu me senti interessado em saber mais como é que é isso. Eu já sabia que existia a Pastoral das Exéquias, mas formalmente, né? Não tinha tido ainda essa experiência de precisar de alguém. E aí comecei a me interessar, comecei a ler, procurar algumas coisas, enfim. Conversei com o Padre Arnaldo, na época, que era o nosso pároco, e ele me disse, olha, existe uma comissão arquidiocesana, existe um grupo e tal, e o Padre Arnaldo me deu as primeiras orientações de caminho, né? Olha, vai por aqui. Aí me apresentei, participei de alguns encontros de formação e comecei a acompanhar uma ministra que já atuava, né? Naquele momento a agenda era mais tranquila, eu fazia isso de terça-feira de manhã, né? Durante uns 3, 4 meses. Aí depois eu voltei e falei, Padre Arnaldo, eu sinto no coração que Deus me chama para esse ministério, né? Aí ele fez a cerimônia de investidura, isso foi em 2018. Então foi uma experiência pessoal, porque foi no momento da minha dor, de enterrar a minha sobrinha, em que eu percebi que como é importante a presença da igreja junto àqueles que estão chorando, junto àqueles que choram a morte de uma pessoa querida, né? Agora, é claro que existe uma dimensão pessoal, uma dimensão de realização, né? Eu tomei isso tão a sério
Acho que vale a pena, como a pergunta é para partilhar uma experiência da vida, naquele momento eu estava escolhendo o tema do doutorado que eu ia começar a fazer na área de ciências da religião. E eu fui estudar a Pastoral das Ezequias no doutorado. Então fiquei 4 anos estudando Pastoral das Ezequias, morte, luto, porque eu percebi assim, quando eu vou para o cemitério, eu sinto que aquela experiência do que é para isso que eu vim. Né? É para isso que eu vim. A minha tarefa, né, é isso. Né? Então, eu percebo hoje que participar da Pastoral das Ezequias é a minha maneira de estar na igreja. Então, assim, não porque eu goste de morte, goste de luto, não é isso, não é agradável, mas por perceber que a igreja precisa falar algo para alguém que está vivendo esse momento, né? Então tem uma dimensão que é pessoal, que é de realização, como uma dimensão que a gente se realiza em qualquer outra atividade pastoral, seja aqui na pastoral da comunicação, na catequese, né? Eu acho que tem um pouco essa dimensão, porque por meio do trabalho pastoral, do serviço pastoral, existe também uma dimensão de realização pessoal, de encontrar sentido para a própria vida, né? Então é um pouco isso, Ana, a experiência pessoal. Maravilha. Muito bom te ouvir, muito bom aprender tanto sobre Ministério das Ezequias, como a gente comentou no início, um assunto que pouca gente conhece. Não sei se você quer adicionar mais alguma informação, se você gostaria de complementar alguma coisa que a gente não perguntou. Olha, Ana, eu acho que é oportuno, neste momento em que tem tantos paroquianos, né, que vão nos assistir, é pensar que a Pastoral das Ezequias também precisa de gente, né? E, às vezes, precisa de gente não só para estar no cemitério, né? Esses dias eu vi uma experiência tão bonita de uma paróquia, que é o seguinte, claro, não existe em todas as paróquias, mas eles conseguiram organizar um grupo de pessoas voluntárias vinculadas a um encontro de casais, enfim, que depois que existe a missa de 7º dia, eles se propõem a fazer uma visita para a família que veio na paróquia para rezar o 7º dia. Isso é uma extensão da Pastoral das Ezequias, muitas vezes. Ir lá, rezar o terço, perguntar se está tudo bem, convidar para vir participar. Então, acho que assim, nesse momento em que eu agradeço a oportunidade que vocês nos dão na Pastoral da Comunicação para a gente falar sobre Pastoral das Ezequias nesse podcast, mas queria estender o convite. Se alguém, algum paroquiano, sentir no coração, olha, e às vezes nem é para atuar, mas para conhecer, vale a pena procurar, e a gente pode, lá no Flamboyant, por exemplo, a Leias Flamboyant, nesse cemitério, precisa de mais algumas pessoas para cumprir a escala, e uma maneira da gente pensar isso é a gente se aproximar, né, da pastoral. E talvez para finalizar, é pensar que assim, quando um ministro das Ezequias está no cemitério, ele não está em nome próprio, ele está enviado pela igreja em missão. Assim como quando um ministro da palavra, assim quando um catequista faz a sua tarefa, a sua missão, assim como quando alguém que toca ou canta e anima a liturgia, nunca é em nome próprio, né? Mas sentindo no coração, é o chamado de Deus, e a pessoa se coloca à disposição para servir a igreja, né? E o Ministério das Ezequias também. Mas tem um dado curioso, que é uma pastoral vinculada à paróquia, mas que não acontece na paróquia. Ela acontece no cemitério, mas em nome, inspirado pela paróquia. É um pouco isso. E queria agradecer o convite, a experiência e a oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece, mais uma vez, em nome da Pascom. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso podcast. Que Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast da Paróquia São Jerônimo Emiliani. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todos os conteúdos do canal. Um abraço fraterno e até a próxima.